Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar mais um estudo aí, né? Dando início a mais um estudo aqui pelo Amigos do Caminho, pedindo aí a Jesus, nosso mestre, guia, que possa neste momento, né, nos auxiliar com a sua luz de amor, de paz, né? E que possamos juntos aí desenvolver os temas da noite, né? A gente, todas as quintas-feiras, né, a gente tira para o nosso estudo de Evangelho, né? Nós fazemos um estudo de Evangelho sempre às quintas-feiras, né? E, né, hoje não vai ser diferente, né, se Deus quiser, né? Nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre os temas do Evangelho, e vamos aproveitar para falar do tema da Páscoa, né, que está se aproximando, e é um tema aí que normalmente, né, sempre vem à tona nessa época, né? Falar um pouquinho da visão espírita da Páscoa, né? E falar um pouco sobre a própria Páscoa no sentido espiritual, né, mesmo. Deixa eu só abrir minha porta aqui, que tem meu gatinho aqui querendo entrar. Vem, quer entrar para o estudo? É assim, gente, se preocupa não, tá? Desculpa aí, gente, o gatinho quer entrar, então deixa os dois aí, né? Então é que não briga. Um tá aqui em cima e o outro comendo aqui. Mas vamos dar continuidade, né? Então nosso tema dessa noite, né, é falar sobre o Evangelho, né? Nós vamos entrar, né, na visão espiritual da Páscoa, né? Como tá lá nos relatos do Evangelho, né? É uma passagem muito importante. E a gente vai dedicar, né, o nosso estudo essa quinta-feira para conversar sobre isso. Vamos começar com a nossa prece, né, que toda reunião espírita, né, sempre nos lembra aí da necessidade da prece, né, para nos ajudar, né, de início. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir neste momento que o guia e mestre, querido amigo, possa estar conosco em vibração e luz, nos dando a inspiração do bem, do Evangelho, a luz, conhecimento e, acima de tudo, a paz. Amigo e mestre, envolve cada lar, cada um dos que nos escuta, cada um, Senhor, que busca se tornar uma pessoa melhor. Ajuda-nos a compreender, a respeitar, a amar aqueles à nossa volta e aqueles que também estão à distância. Envolve o nosso coração com esperança, com alegria e com paz. Que assim seja, graças a Deus. Então, né, pessoal, quando a gente fala de Páscoa, né, vem muitas situações aí a nossa lembrança, né? Nós vamos lembrar da Páscoa, né, católica, que é, né, a nossa referência mais próxima, né, que é a festa que comemora, né, ou que lembra, né, não vamos dizer comemorar a morte de Jesus, é uma coisa meio tétrica, né? Mas é uma festividade religiosa da Igreja Católica, né, que se orienta por lembrar, né, pela lembrança da morte de Jesus e da ressurreição, né? E dentro da doutrina espírita, como todo mundo sabe, né, pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas aqui sabe, né, a doutrina espírita ela não possui nenhum tipo de festa religiosa ou de dogma religioso, né? Ou seja, na doutrina espírita não existe comemoração de Páscoa no sentido, né, da igreja, até porque, né, a visão da doutrina espírita é bem diferente, né? E na doutrina espírita nós acreditamos, né, que a melhor forma de a gente honrar o Cristo é através da prática dos seus ensinamentos, principalmente da sua caridade, do seu amor, né, e da sua missão, né, de acolher e de ajudar, né, e de vivenciar aí, né, a luz e o bem. Mas é claro, né, a doutrina espírita não é contra quem quer que comemore, muito pelo contrário, né, porque não, o nosso objetivo nesse sentido, né, ser contra ou dizer que alguma coisa é certa ou errada, simplesmente não é uma prática, né, que está dentro ali, né, das questões da doutrina espírita, né, porque, mais uma vez, a doutrina espírita não é, né, uma religião católica, ou seja, a doutrina espírita não tem conexão com a Igreja Católica, né? Então, assim, apesar de muitos espíritas ainda, né, meio que transitam entre um lado e o outro, né, dentro, né, do nosso, né, da caminhada espírita, nós não temos, né, esse tipo de situação, tá? Mas voltando, né, então a Páscoa nada mais é do que, né, a comemoração, né, pelos cristãos, né, de algumas denominações, como eu te disse, os católicos, os evangélicos de forma diferente. A Igreja Ortodoxa também comemora, né,
de uma festa que teve origem no judaísmo. Né? A Páscoa já era comemorado na época de Jesus, né? Jesus, tanto é que Jesus ceia na Páscoa, né? Jesus ele participa de uma comemoração da Páscoa, só que é uma comemoração diferente, uma comemoração dentro da religião, né, judaica, que era a lembrança da saída dos judeus, dos hebreus, do Egito. Né? Quando Moisés, né, liberta o povo de Israel, eles faziam uma festa todos os anos, nessa época, para comemorar isso. Então, quando nós vemos Jesus na Páscoa, nós estamos vendo Jesus comemorando, né, ou participando dos rituais religiosos lá, né, do povo de Israel, né, comemorando a saída do povo de Israel do Egito. Né? Vamos lembrar que o Moisés viveu mais ou menos 2.100 anos antes de Cristo. Tá? Então, se Jesus está 2.000 anos antes da gente, o Moisés está 2.000 antes de Jesus. Né? Então, Moisés viveu aí uns 4.000, 4.100 anos antes, né, da nossa época atual. Tá? Então, na época de Jesus, Moisés já era um personagem já antigo, né, da religião dele. Né? Lembra que Jesus ele praticava, né, o judaísmo, que era a religião do povo de Israel. Tá? Jesus era um judeu e a religião, vamos dizer assim, oficial dele era essa. Claro que depois, né, a gente vai ver que Jesus transcende muito isso, até porque, né, rótulo religioso não se aplica ao Cristo. Né? E aí, quando a gente vai estudar, né, a gente vai estudar essa questão, né, da morte, né, nós temos que entender também o propósito da vida de Jesus. Né? Jesus ele vem ao mundo com um propósito, né, que é alavancar a evolução humana. Ou seja, Jesus ele vem à Terra, né, com o objetivo de nos acelerar o processo evolutivo. Né? O objetivo de Jesus básico é esse. Né? O que acontece? Na época de Jesus, quando dentro da religião de Jesus, eles acreditavam, né, da religião judaica, que existia na época de Jesus, uma das várias, né, gente? Tinham milhares de religiões na época de Jesus, como existem hoje, né? Mas na terra dele era o judaísmo. Né? Eles acreditavam que quando um ser pecava, né, alguém cometia um pecado, esse alguém, né, deveria pagar esse pecado com sangue. Por isso que tinha sacrifício de animal na época de Jesus. Né? Por quê? Porque as pessoas acreditavam, né, por uma interpretação errada do que o Moisés falou, né, de que quando alguém cometia um pecado, sangue devia correr para pagar o pecado. Então, se fosse um pecado pequeno, né, era o sangue de uma pombinha, era um sangue, né, se fosse um pecado maior, era o sangue de um cordeiro ou de um boi. Né? Se fosse um pecado, né, imperdoável, era o sangue da própria pessoa que cometeu o pecado. Né? Ou seja, a pessoa morria. Tá? Então, eles acreditavam que o sangue de alguém podia pagar o pecado. Né? A pessoa ia até o templo, né, confessava com o sacerdote o que ela tinha feito de errado, né, e o sacerdote transferia o pecado da pessoa para um animal, e esse animal era sacrificado no templo. Tá? Era assim que funcionava. Jesus ele nunca participou disso, mas era assim que era a religião na época dele. Tá? Não quer dizer que ele endossava isso, muito pelo contrário. Tá? Mas era assim que acontecia. E aí o que acontece? Quando Jesus morre, né, o pessoal pega esse dogma, né, e transforma naquela história de que Jesus veio para poder lavar o pecado do mundo com o sangue dele. Né? Então, se, né, a pombinha lava um pecadinho, se o cordeiro lava um pecado mais ou menos, um boi lava um pecadão, e a própria pessoa morrer lava o pecado dela toda, Jesus morrendo lavaria o pecado do planeta Terra inteiro. É o mesmo raciocínio que eles utilizaram, né, os estudiosos lá, os teólogos, os religiosos, né? Mas, né, com o advento da doutrina espírita, nós vamos perceber que Jesus ele não veio na Terra para salvar ninguém de pecado algum. Né? Principalmente por um motivo básico. Se Jesus tivesse feito isso, não haveria mais nenhum pecado na Terra, ninguém erraria. Né? E o nosso próprio conceito de pecado dentro da doutrina espírita é bem diferente do conceito de pecado da Igreja Católica, por exemplo. Tá? O que é um pecado para um católico? É não seguir as leis da Igreja. Né? Mas e um espírita? E um evangélico que não é católico? Ele tem que seguir as leis da Igreja Católica? Então o pecado para ele é diferente. Né? Nós vamos aprender que pecado, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere a minha consciência. Pecado é quando eu, voluntariamente, faço algo que eu mesmo sei que está errado. Ou seja, o meu critério para pecado é diferente do critério da outra pessoa. Né? Lembra que Jesus falava isso? Né? Quando ele fala assim, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos, né? À medida com que julgastes o outro, você vai ser julgado. O que Jesus estava falando? Assim, a minha medida, a medida do Marcelo, só serve para o Marcelo. O Marcelo não tem como julgar o pecado Zé do Manuel do João. Por quê? Porque o Marcelo não é o Manuel, o Zé ou o João. O Marcelo é o Marcelo.
Então só o Marcelo, né, ou seja, só a minha própria consciência me entende. Né? E o que é pecado? É quando eu entro em dissonância, ou seja, eu estou brigando com a minha própria consciência. Tá? E aí vem Jesus à Terra com o objetivo de nos ensinar três grandes verdades. Ele vai falar para a gente sobre Deus, sobre a justiça, sobre o pecado. O que isso quer dizer? Jesus vem ensinar para a gente que Deus é Pai, né? Ou seja, porque Deus para nós é um ser distante, né? Até hoje a gente tem medo de Deus, porque a gente acha que Deus vai punir todo mundo, né? A gente acha que o Criador dos universos infinitos está muito preocupado, né, com a minha conduta, ou com o que eu estou fazendo, ou com se eu falei uma mentirinha, né? Como se o Criador do universo estivesse preocupado com isso, ou se alguma ação minha pudesse ofender Deus, né? Tem uma frase dos amigos espirituais que falam assim: a gente ofender Deus é a mesma coisa de uma bactéria que ele ofendeu uma estrela. Não tem como. Tá? Então Deus não se ofende com nada que a gente faz, até porque Ele sabe quem nós somos e o que nós somos. Né? Só se ofende quem espera algo além do que o outro dá conta. Então Deus não se ofende com ninguém. Né? E Jesus vem trabalhar a ideia de um Deus Pai. A segunda coisa que Jesus vem trabalhar é o que? O conceito de pecado. Né? Porque pecado era uma coisa exterior que alguém te dizia que você estava pecando. Oh, você fez uma coisa errada, você merece pagar por isso. Né? E aí Jesus fala assim, o pecado, né, está dentro da nossa consciência. Então quem sabe vai ser cobrado naquilo que sabe. Quem não sabe, o que faz é lei. Lembrando do Paulo de Tarso? Né? Então o pecado, do jeito que a gente imagina, não existe. O que existe são, né, desequilíbrios da nossa consciência. Ou seja, eu sei que eu dou conta de fazer uma coisa, eu faço outra, por isso eu sofro. Isso é o pecado. Tá? Pecado igual tem na igreja, que tem um monte de regra escrita e que Deus não vai gostar de você se você não fizer aquilo, se você faltar da reunião, se você não fizer a campanha do quilo, se você não pagar o dízimo, se você não fizer isso, Deus vai não... Isso não existe. Tá? Isso é um conceito que isso foi feito para escravizar a mente das pessoas. Tá? Isso não vem da espiritualidade, vem do homem querendo dominar um homem pelo medo. Né? Então eu transformo Deus num ser amedrontador e com isso eu controlo as outras pessoas. Aí vem Jesus e fala, não, Deus é Pai, Deus é amor, né? Deus é compreensão e misericórdia. Isso quebra as pernas de todo mundo que quer dominar os outros com a ideia de Deus. Né? Porque quando Jesus fala que Deus é amor, quebrou. Então quer dizer que Deus não vinga, não manda para o inferno, que você não tem que agradar a Deus, você não tem que dar dinheiro para ninguém, para Deus ficar feliz com você. Você tem que apenas que fazer aquilo que o seu coração, né, pede e se esforçar para ser uma pessoa melhor. E qual que é o último conceito do Cristo? Mortalidade. Né? Somos seres imortais, ou seja, a morte não existe. E como que Jesus fixa o conceito da imortalidade? Morrendo de maneira pública, notória, que não deixou dúvida para ninguém, por isso que Jesus morre crucificado, né? E retornando da morte, aparecendo para todo mundo que queria, né, que podia. Né? Ou seja, Jesus ele dá uma prova cabal de que a morte não existe, que é o maior medo do ser humano, é o medo da morte. Né? Segundo os amigos espirituais, a causa da gente se estrepar na encarnação, né, das coisas darem errado com a gente na nossa encarnação, é o nosso medo da morte. Porque o medo da morte nos faz querer viver todas as experiências possíveis, né, num desespero de ser feliz, numa felicidade que é mais prazer do que felicidade. Né? Por isso eu roubo, eu mato, eu estupro, eu violento, porque eu quero para mim tudo. Eu quero ter prazer, eu quero ter tudo agora. Se eu não tenho, eu tomo do outro. Por quê? Porque a vida é uma só. E essa é a grande mentira. A vida não é uma só. Né? A vida que nós temos realmente, a vida espiritual é uma só. Mas essa vida aqui na matéria é apenas um segundo na eternidade. Né? E a gente pega a fala do Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, que fala que um espírito como nós, mediano, né, já teve mais de 10.000 encarnações. E isso é muito pouco. Ou seja, nós já viemos aqui no plano físico do planeta Terra 10.000 vezes, desde o homem das cavernas lá até hoje. É muitas encarnações. E vamos ter outras tantas e muito mais do que isso. Por quê? Porque nós somos imortais, nós vamos existir para sempre. E aí, né, o desespero de ter tudo nessa encarnação diminui com esse conceito. O medo da morte acaba. Né? Porque a morte não é mais o fim, a morte é apenas um virar de folha. É um amanhecer ou um entardecer para um dia novo que já vai começar. Né? Na verdade, a Igreja Católica se apropriar do cristianismo transforma o Deus de amor pegado de Jesus em um Deus punitivo, e assim controlar a população. Na verdade, eles pegaram o Deus do Moisés. Né? O Moisés, né, apresenta Deus como um ser
extremamente vingativo e cruel, né? Porque o Moisés ele falava com um povo muito simples, né? Nós vamos lembrar uma coisa que é muito interessante para a gente estudar, para a gente entender a evolução, né, espiritual da Terra, é que quanto mais infantil é o ser, mais imagens fortes a gente precisa para poder trabalhar conceitos espirituais, né? O Deus do Moisés é um Deus quase mítico, no sentido que é um Deus, né, que vive no alto da montanha, né? É um Deus que é ciumento, é um Deus que perde a paciência de vez em quando, é um Deus que destrói a humanidade no dilúvio e depois arrepende, né? É um Deus que faz as coisas e depois volta atrás, né? Ou seja, um Deus com características humanas, muito diferente do Deus de Jesus. É o mesmo Deus? Só que Moisés ele explica Deus de uma maneira muito mais simplista. Jesus ele começa a falar assim, gente, vocês aprenderam isso até agora, mas eu vou falar para vocês, na verdade, Deus é isso aqui, é amor, tá? Então Deus não está aqui para punir ninguém. Tanto é que esse conceito é conflitante que muitas religiões cristãs hoje, o que elas fizeram? Ao invés de pegar aquele conceito de Deus de Jesus, eles voltaram lá no Moisés e pegaram as ideias do Moisés sobre Deus, né? E trabalham em cima disso. Por quê? Porque essas ideias favorecem controle. Eu falar que Deus te manda para o inferno é muito mais fácil para mim te controlar, para mim tomar o que eu quiser de você, do que eu falar que Deus é amor e perdão, né? Deus é amor e perdão, desde que você faça tudo que Deus mandar, que é o que eu estou te falando. Senão você vai ter aquele Deus do Antigo Testamento lá que manda para o inferno, que joga fogo, que faz, né? Então isso é uma forma de controle. Quando Jesus veio na Terra, né, a proposta do Evangelho do Cristo era uma proposta de libertação. Por isso que era tão difícil, né, para as pessoas entenderem. Ou seja, quanto mais primitivo nós somos, mais teatral e exterior é o nosso culto religioso. Ou seja, quanto mais infantil, mais a gente precisa materializar aquela coisa. Tem que ter um ritual, tem que ter uma estátua, tem que ter um templo, tem que carregar a estátua nas costas, tem que rezar, tem que ajoelhar, tem que ter toda uma veste. Aquilo ali é uma coisa para poder fixar um valor inicial de espírito, tá? O que isso quer dizer? Existe uma diferença entre religião e espiritualidade. Para os espíritos mais jovens, religião. Para os espíritos que vão despertando, espiritualidade. Chega um ponto que nós vamos começar a perceber, né, como aconteceu com os discípulos de Jesus, que não precisava daqueles rituais do judaísmo, né, não precisava ser circuncidado, não precisava ir no templo, não precisava ser apresentado ao 8º dia, eu não precisava usar, né, um talide no braço, eu não precisava jejuar igual jejua lá os hebreus, eu não precisava fazer sacrifício, eu não precisava me tornar um judeu, deixar o cabelo do lado aqui da minha cabeça aqui crescer, né, que eles chamam, né, eu não precisava amarrar um filatério na testa, que eram atos religiosos do povo de Israel, tá? Por isso que o Paulo de Tarso, quando ele percebe que Jesus é o Messias, ele dá de banda com isso tudo, né? Ficava lá uma disputa entre o pessoal que queria manter os rituais judaicos e o Paulo de Tarso falou assim, pica o pé nesse trem tudo. Jesus falou que isso aí, né? Jesus mostrou que Deus é em espírito, que a gente vai adorar a Deus. Não precisa de ritual, de vestir roupa, de subir no templo, de sacrificar bicho, de ajoelhar 20 vezes, né? O Paulo fala assim, olha, eu respeito a minha tradição do meu povo, né? Porque eu era um judeu, essa é a fala do Paulo, né? Mas a partir do momento que o Cristo entrou na minha vida, eu não preciso mais disso, né? Então, quando a gente ritualiza demais, nós estamos voltando à nossa infância, né? Todas as religiões mais primitivas, você pegar as religiões egípcias, gregas, né, eram extremamente ritualizados. O cara vestia uma roupa, ele entrava, ele levantava a mão na hora certa, né? Ele colocava o fogo sagrado, ele ajoelhava na estátua do Deus, né? Ele jogava lá flores lá para Deus, aí tinha todo um ritual, e se ele fizesse, ele desse o passo errado, bobear até matavam ele, né? Porque tinha que ser tudo dentro da métrica, o jeito certo de vestir, de falar, de entoar, de cantar, né? E o que acontece? Isso é um sinal de infância espiritual. Ali a gente estava aprendendo alguns conceitos básicos, ou seja, existe uma força superior. E nós temos que reverenciá-la. À medida que a gente foi crescendo espiritualmente, esses conceitos eles vão se ampliando. E aí nós vamos entender hoje, né, que Jesus, quando ele vem à Terra, ele não vem à Terra, né, para validar nenhum tipo de sacrifício, né, por questão de pecado, porque o conceito do pecado é um conceito diferente. Não é o conceito que ele veio. Jesus não veio falar de pecado, Jesus veio falar de amor, de compreensão,
né? Mas isso é difícil para a gente introjetar ainda, porque nós ainda usamos a religião como um fator, né, de controle. Né? Então a gente fala de Deus para as pessoas terem medo de Deus e fazerem o que eu quero. Né? Eu falo pro meu filho assim, se você não fizer prece, Jesus vai ficar triste com você. E Jesus não vai ficar triste com ele se ele não fizer prece. Jesus não vai ficar triste com ele por motivo algum. Né? Por quê? Porque Jesus já está num estado de amor e de luz que ele compreende os estados evolutivos de cada um de nós. Então quando eu falo pro meu filho que Jesus fica triste quando ele não faz prece, estou falando uma mentira. Né? E já está na hora de eu explicar para o meu filho que a prece é o que nos liga com as forças divinas. Né? Ele entender que aquilo ali é um mecanismo de contato com o mais alto e não algo que ele deve fazer porque senão Deus fica triste ou Deus fica bravo. Né? Da mesma forma que nós já estamos num momento espiritual de entender que o caminho do bem, né, fazer aquilo que é correto, não é porque a gente vai ter uma recompensa ou um castigo depois da morte. Né? Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Ou seja, a recompensa já é nossa. Né? O que vai acontecer é que, de acordo com as minhas atitudes, com as minhas ações, eu vou atrasar ou eu vou acelerar o meu processo de encontro com a felicidade. Mas que eu vou ser feliz um dia, isso é inexorável, isso é uma coisa que não tem como. Todos serão, todos os seres do universo. Cada um no seu momento. Cada um de acordo com a sua, com o seu esforço, com o seu trabalho. Né? E aí nós vamos ver alguns símbolos, né? Pegando aqui domingo, né? Que ele estava falando algumas coisas. Por que Jesus morre crucificado? Né? Jesus precisava morrer na cruz? Jesus tinha alguma expiação? Não. A morte do Cristo na cruz é uma morte missionária. É uma escolha de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele precisava fixar na mente das pessoas a ideia de que ele tinha morrido. Para que quando ele voltasse, ninguém tivesse dúvida. Se Jesus tivesse morrido de infarte, né, ou tivesse morrido igual o Buda, que morreu de desinteria, coitado, né, o Siddhartha Gautama, né, ele morreu de desinteria. Deitou lá debaixo das árvores lá de Sala, né, meio, né, igual Chakra de Virgem, assim, né, que, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, né, e aí o Buda morre lá no meio dos amigos dele, aquela coisa assim, né, porque ele teve lá um problema intestinal e morreu. Jesus, ele não poderia morrer daquela forma, por quê? Porque ele precisava, né, se Jesus tivesse morrido, eu tive um infarto aqui, desencarnei. Você fala, Jesus morreu nada. Esse cara morreu nada, que ressuscitou que nada, que voltou da morte que nada, né? Esse cara fingiu que morreu aí, que deitou ali, ficou ali, mas quem disse que morreu? Quem sabe? E aí Jesus, o que ele faz? Ele passa por uma morte pública, ele deixa o pessoal matar ele de uma maneira violentíssima, né? Numa morte que era pública, se todo mundo ia ver, ninguém podia falar, esse cara não morreu, não tem jeito, né? Porque tudo que o corpo físico de Jesus passou, né? É impossível alguém na época dele virar e falar assim, esse cara não morreu, tá? Por quê? Porque ele queria fixar a ideia da vida depois da morte. A morte de Jesus na cruz tem por objetivo, né, não deixar dúvida que ele tinha morrido. Tá? Por quê? Porque Jesus ele morre de maneira missionária. Ou seja, ele escolhe aquele gênero de morte, ele podia escolher o jeito que ele quisesse. Né? Ele falou assim, ó, faz o que vocês quiserem comigo aqui. Tá? Me entrega, pode bater na minha cara, faz o que vocês quiserem. Né? Jesus deixou ele fazer. Né? Para que quando ele retornasse, não houvesse dúvida. Esse cara é Jesus mesmo, nossa, ele voltou da morte. Por quê? Porque ele morreu. Não, eu vi ele todo, né, como é que fala? Todo machucado, né, todo cheio de ferida, todo rasgado, todo faltando pedaço. Nossa, o que é isso, cara? Né? Tem jeito não, ele voltou mesmo. Por isso que o retorno do Cristo, né, que é a questão da ressurreição, né, e a gente tem que entender o que é ressurreição, gente. Para o povo de Israel, né, Jesus, ressuscitar era voltar no mesmo corpo. Ou seja, Jesus ia voltar naquele corpo todo arrebentado, cheio de, né, com os pulsos furados, com um ferimento no coração, né, faltando pedaço lá por causa do açoite que ele teve lá, que arrancava pedaço lá da pele, da carne da pessoa. Né? Jesus ia voltar num corpo morto. Né? Na verdade, o que acontece? Jesus volta no corpo espiritual dele, que tem uma aparência muito próxima do corpo material, e os discípulos não viram diferença, porque eles punham a mão lá, né? E Jesus chegou a ponto mesmo de mostrar a ferida para eles, porque, né? E vão lembrar que um espírito superior, imagina um espírito do nível de Jesus, ele pode alterar a estrutura física do corpo espiritual dele do jeito que ele quiser. Então, você quer ver as feridas aqui, ó, no meu pulso aqui, ó, dá até para ver através dela aqui, ó. Você quer ver aqui, ó, pode ver, depois voltava ao normal, né? Então Jesus ele não volta no mesmo corpo que ele morreu, aquele que nasceu de Maria. Jesus volta num corpo espiritual. Mas o corpo de Jesus, que tinha desaparecido, né, o corpo dele foi, vamos dizer assim, foi
eliminado a nível atômico, né? Que ele virou luz, né? Aquela história lá da cidade de Turim, aquela coisa toda, né? É um corpo que ele não vai usar mais. Ele volta no corpo espiritual, mas como ele é igual, os discípulos não viram diferença, porque para eles um fantasma é uma coisa vaporosa, sem forma, né? Mas estava lá um cara lá que dava para pôr a mão, então não era um fantasma. E Jesus não era um fantasma, era um espírito materializado. Pergunta, por que Jesus estava corporificado, ele sentiu dor durante o Calvário? Com certeza. Jesus tinha todo o organismo humano, inclusive os nervos e as terminações nervosas. Né? E muitos dos relatos mostram que Jesus, né, segurou a onda lá com um grande esforço. Né? Ou seja, Jesus ele foi espancado até o nível da... Né, para vocês terem ideia, né, se Jesus não tivesse sido crucificado, só a flagelação mataria ele. Por exemplo, Jesus foi lá flagelado lá, né? Eles bateram nele lá. Se Jesus fosse solto ali, o pessoal, Barrabá, Jesus, sabe aquela história? Fala assim, Jesus, solta Jesus. Jesus ia morrer em menos de 24 horas por causa dos ferimentos que ele teve. O negócio era tão violento que não tinha como sobreviver aquilo. Jesus estava ali, um morto-vivo já. Ele já estava ali, né? Cai ou não cai. Tá? A crucificação só adiantou o processo. Se eles soltassem Jesus do jeito que ele estava, depois de ser flagelado, ele morria. Tá? Consequência dos ferimentos, de infecção que ele ia ter, né? Que ele teve um monte de ferimento gravíssimo no corpo dele por causa da flagelação. Né? Então a flagelação é como se eles passassem faca na pessoa. Então, assim, muito diferente do açoite, né? Não vamos entrar nesse detalhe porque é meio mórbido, né? Mas ele morreria só daquilo. Tá? Tinha gente que morria na flagelação. Tá? Jesus tinha uma compleição física muito avantajada para a época, então ele aguentou. Tanto é que ele morre com menos de 3 horas na cruz, ele desencarna. Né? Ele fica muito pouco tempo na cruz. Tá? Quando as pessoas eram crucificadas na época de Jesus, era como as pessoas ficarem semanas na cruz. Porque a cruz era feita exatamente para a pessoa sofrer o máximo possível. O estado de Jesus era tão grave que ele não aguentou ficar nem meio-dia, né? Nem metade do dia. Ele foi crucificado, se não me engano, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde já estava desencarnado. Né? Mais ou menos 6 horas, 5 a 6 horas. Coisa que é incomum, tá? Porque, como eu falei, a pessoa às vezes fica semanas crucificada. É uma tática de tortura terrível. Ó, passando a né? Mas o que acontece? Enquanto encarnado, Jesus sentia dor, é claro. Né? Ele tinha sistema nervoso, ele tinha, né? Porque senão, se a gente pensar que Jesus sentiu dor, a gente pensa que Jesus fingiu. Né? Ele ficou lá, ai, tá doendo, mentira, pegadinha do malandro. Jesus não fazia isso. Né? Jesus não estava ali para encenar uma piada na frente das pessoas ali. Né? Jesus sentiu tudo aquilo, com certeza. A questão é que ele, como espírito superior que ele era, ele lidou com isso de uma maneira diferente. Que não quer dizer que ele não sentiu dor. Né? Podemos dizer que a maneira que Jesus morreu foi a maior demonstração de amor por nós? Não diria maneira, mas objetivo. Tá? Jesus, ele morre daquela forma porque ele queria... Né? A morte de Jesus não é tão importante quanto o retorno de Jesus. Jesus podia morrer do jeito que quisesse. Tá? Ele morreu daquele jeito porque ele precisava fixar na história da humanidade a certeza de que ele morreu mesmo naquela hora. Só isso. Esse que é o objetivo. Se aquilo não fosse útil para o que ele queria ensinar, que é a ideia da vida depois da morte, ele não morreria daquela forma. Tá? A morte de Jesus é um fator secundário. O fator principal toda aquela situação ali é que Jesus queria fixar na nossa mente a ideia de que nós somos imortais e de que existe vida depois da morte. Esse que é a última lição de Jesus. Jesus ele morreu daquele jeito e ensina pra gente: existe vida depois da morte. Vou morrer aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só, tô morrendo, morri. Opa, tô aqui de novo, beleza, gente? Amo todo mundo. Tanto é que não tem importância que quando Jesus retorna da morte, né, quando Jesus aparece para os discípulos, para outras pessoas, você não vê que ele, em nenhum momento ele se refere à crucificação. Aquele assunto nem tinha mais importância para ele. Em nenhum momento, nenhuma fala do Cristo, nenhum momento ele fala assim: que eu fui crucificado, doeu pra caramba. Aquilo ali para ele é um assunto menor. Por quê? Porque a crucificação era só um caminho para chegar ao conceito de que Jesus, né, que ele trouxe pra gente de mortalidade. Pois é, mas tem espíritos que dizem que Jesus sentiu nenhuma dor. Se Jesus não sentiu dor, é porque nós temos medo de dor. O espírito de luz não tem medo de dor. Né? Nós estamos medindo Jesus pela gente. Né? Porque para nós dor é uma coisa inimaginável. Um espírito que ama, ele sente dor de maneira voluntária. Tá?
Então, isso para as pessoas que são muito materializadas, isso é improvável. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro, né? Jesus não tem medo de dor igual a gente. Segundo, tá? Tudo que Jesus passou seria um fingimento. Vocês imaginam Jesus fingindo? Fingindo que estava sentindo dor enquanto estava sendo açoitado, fingindo que não estava aguentando carregar a cruz, fingindo que estava sentindo dor ao ser crucificado, fingindo o esforço que ele faz para poder falar com João, com a mãe dele, fingindo o esforço que ele faz para poder falar, né? Que ele fala quase lá, né? Quase morrendo lá, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fala. Então Jesus fingiu aquilo tudo. Ele podia ter feito aquilo de boa, mas não, vou fingir aqui. Jesus, então, ele imagina, isso seria totalmente contrário ao que Jesus ensinou. Né? E nós estamos levando isso por quê? Porque para a gente dor é uma coisa que é inimaginável. Né? Mas, gente, Jesus é um espírito que é diferente. Ele está num nível que deve. Tá? Espíritos evoluídos sentem dor. Francisco de Assis tinha uma dor de cabeça que está registrada. Né? Ele tinha uma enxaqueca que durava 24 horas. Francisco de Assis tinha glaucoma. Francisco de Assis ele tinha lepra. Ele tinha malária. E ele sentia, né? Tanto é que em alguns momentos, uma vez, ele pediu pro Frei Leão bater com o martelo na cabeça dele, parecia os Zeus, né? Você pode nascer Atena, né? Bate o martelo. Né? Mas ele pediu pro Frei Leão enfiar um porrete na cabeça dele que ele não aguentava de dor. Né? E depois ele pediu desculpa, falou, meu Deus, desculpa, a dor é merecida. Olha o nível evolutivo do Francisco de Assis. Né? Se a dor fosse uma coisa ruim, né? Ela não existiria. A dor é um fator natural do corpo humano. Maria sentiu dor para Jesus nascer. Vocês acham que os espíritos anestesiaram ela? Por quê? Porque Maria seria anestesiada e as outras todas as mães do mundo não foram até inventarem a anestesia. Quando uma questão dessa vem para o mundo inteiro, não vem para um só não. Né? Não existe privilégio, existe amor. O que acontece é que um espírito como Jesus, ele lida com a dor de uma maneira diferente da gente. Por quê? Porque ele passa pela dor, né? Mas ele não se prende à dor, ou seja, ele não sofre. O que acontece é que a maioria das pessoas que negam a dor do Cristo é porque elas mesmas têm muito medo de sentir dor. Porque para elas é inimaginável sentir dor por qualquer motivo, principalmente por um motivo externo. Né? Mas a dor não é uma... E outra coisa, a dor que Jesus sentiu não é um aspecto fundamental do processo, é uma consequência. Ele sentir dor é a consequência do gênero de morte que ele ia ter. Né? Não é um objetivo central. Né? Quem fixa demais na dor também está se perdendo. O objetivo de Jesus é fixar a ideia da ressurreição. Né? E que a gente chama de ressurreição, na verdade, é o quê? Continuidade da vida. E quando Jesus fala assim, tudo que eu faço vocês também podem, ele está dando uma dica pra gente. Ele passa a encarnação dele toda falando isso. Né? O que eu faço, vocês também podem, muito mais. Aí ele vai, morre e volta. Aí a gente fala assim, não, aquilo ali é só Jesus. Eu falo, mas peraí, então Jesus, né? Então eu não acredito em Jesus, né? Ou então Jesus é mentiroso. Jesus passa a encarnação dele quase toda, né? Dizendo que nós somos Cristo, nós somos Deus. Ele fala isso, né? Vós sois deuses, né? Em outra ele fala que tudo que ele faz a gente vai poder fazer mais ainda, ou seja, ele dá uma ideia de evolução além da dele, né? Ou seja, a gente vai ultrapassar o que ele está hoje, não que ele vai parar, né? Ele vai continuar também, né? E quando ele fala assim, tudo que eu faço vocês também podem, ou seja, voltar da morte também é para nós, né? Mas a gente buga com isso aí, por quê? Porque a gente quer que Jesus seja diferente. Então quando ele fala isso a gente ri, né? Fala, não, Jesus falou isso de brincadeira, né? Sei lá, né? A palavra é difícil da gente aceitar. Dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Em alguns aspectos, sim. Né? Quando uma mulher tem um filho, antigamente, pelo parto normal, ela não sentia dor e não nascia. Hoje ainda tem. Não é uma bênção? Né? Hoje já temos recursos para evitar isso, que bom. Né? Mas ainda sentimos dor. A dor é inerente ao estado humano. Os espíritos sentem dor. Vai lá no plano espiritual, você vai ver lá, né? O André Luiz lá no livro Nosso Lar, ele tá lá no hospital lá do Nosso Lar, aí o doutor Henrique de Luna lá examinando lá a zona intestinal dele, e aí o André Luiz fala assim, dói-me toda a região intestinal. O André Luiz fala, sentia dor mesmo, doía. Uma dor na mente, mas toda dor é na mente. Tem uma dor que não é na mente? Você tinha um sistema nervoso sendo impactado ali, e ele registrava aquilo como dor. Né? Então, gente,
Preocupa com a dor de Jesus, não, porque ele dava conta de lidar com isso tranquilamente. Tanto é que aquilo nem incomodou ele, né? Jesus já estava num nível espiritual naquela época, né? Hoje nem mais ainda, né? Que a dor da morte, o medo da morte, as coisas que nos assustam, não é fator de preocupação para o espírito no nível de Jesus, né? O que acontece é que tem muito espírito que viaja na maionese de propósito aí, porque, né, falta estudo, ou falta, né, ou fica aí nas viagens da maionese, tipo as ideias de Rustang aí, esses caras aí que não tem nada a ver com a doutrina espírita, né? Então, assim, o cara fica viajando em torno desses negócios aí, ó, né? Se você for ler a base doutrinária, ela é, né, Jesus, ele não teve corpo aparente ou coisa do tipo, daí nasceu mesmo, né? Esse negócio de corpo aparente, o pessoal aí fica falando isso aí é uma viagem na maionese mesmo. Tá? É uma tentativa de desmerecer o sacrifício de Jesus, né? No sentido da sacrifício no sentido dele encarnar, tá, gente? Né? E uma tentativa de falar que Jesus é um ser diferente, né? A diferença de Jesus para nós é a idade. Jesus é mais velho. A diferença de Jesus para a gente é idade. Jesus tem uns bilhões de anos a mais que a gente, tá? Né? São uns bilhões, né? É pouca coisa, né? Bilhões de anos aí, né? Quando a gente estava lá no reino mineral, Jesus já era um espírito iluminado. É só isso. Umas coisinhas assim. Ó, né? Então, a diferença de Jesus pra gente é o quê? Idade. Por isso que ele é o nosso guia. Por isso que ele é o nosso professor. Por isso que ele é o nosso irmão mais velho. Né? Por isso que ele falou, né, que ele veio para as ovelhas dele. Somos nós. Né? Porque Jesus é a nossa referência espiritual. Então é isso, nós estamos falando aqui da Páscoa, tá, gente? Né? De alguns dogmas que ainda existem acerca da Páscoa, né? E por que esses dogmas não existem na doutrina espírita, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, né? Fique, por favor, à vontade, tá? Melhorou o som, Betinho? Alguém que perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Nós estamos falando do tema Páscoa, né? E aí nós vamos lembrar, né? Qual é a melhor forma de comemorar a Páscoa, gente? É lembrando Jesus através da prática do bem. Né? Não é sentando em torno de uma mesa, né, que a gente vai lembrar do Cristo. É lembrando dos seus ensinos, do seu amor, da sua compreensão. Né? É lembrando que o Cristo está agindo através da gente, quando a gente faz o bem, quando a gente perdoa, quando a gente compreende. Né? A Páscoa é uma, vamos dizer assim, uma bela lembrança do nosso passado, né? Porque a gente comemorou a Páscoa lá em Israel, agora a gente comemora a Páscoa aqui, né? Mas, né, tenho certeza que o Cristo ele se preocupa muito mais com aqueles que estão precisando de comida, de veste, de perdão, de carinho, de afeto, né? Do que com a nossa frequência a determinado templo religioso, né? Por causa de uma festa, né? Mas quem vai estar errado? Não, está vivendo aquilo que é a própria experiência. Cada um está no seu momento, cada um está na sua realidade, né? Cada um está dentro daquilo que dá conta, que consegue, né? E nós temos que entender isso para não sofrer, né? Porque muitas vezes a gente sofre porque nos falta compreensão, falta entendimento. E sobre não poder comer carne, tem algo a ver, isso é uma tradição da Igreja Católica também. A questão de não comer carne é porque em determinada época da Idade Média, né, os produtores de peixe da cidade de Roma estavam passando um perrengue muito grande. Aí o Papa, para poder ajudar, o Papa da época, né, falou que na Semana Santa todo mundo tinha que comer carne de peixe. Aí ele proibiu de comer carne vermelha para ajudar lá os pescadores da região, lá da cidade de Roma. É isso. E isso fica uma tradição que tem até hoje, né? Porque se vocês verem, a Páscoa hebraica, eles comiam um cordeiro inteiro, né? Das partes mais importantes da Páscoa, na época de Jesus, a Páscoa hebraica, tá, gente? Era o cordeiro pascual. Eles faziam um cordeiro, normalmente um filhote, eles matavam o cordeiro, né? Eles assavam o cordeiro e eles tinham que comer até os ossos do cordeiro, tudo. Tinha que comer todo o corpo do cordeiro inteiro, entendeu? Eles tinham que comer, não podia deixar nada do cordeiro, como uma lembrança do sacrifício da época da Páscoa. Ou seja, na época de Jesus, no dia de Páscoa, Jesus, né, deve ter comido pelo menos um pedaço do cordeiro lá, né? Apesar que o pessoal fala que Jesus é muito chegado em carne, imagino que não, né? Pelo menos ali simbolicamente ele deve ter pegado lá um pedacinho lá e posto na boca, lá em respeito lá ao pessoal, né?
Mas, então assim, você vê que é uma tradição, tá? Essa questão de abrir mão de comer carne é uma tradição que nasceu da Igreja Católica, né? E que as pessoas seguem porque elas têm um fervor religioso, respeitam aquela coisa da família, né? Mas não tem base evangélica ou bíblica, ou a espiritualidade mandou, nada disso, né? Seria um sacrifício muito mais útil eu deixar de comer carne para dar para o meu vizinho que está com fome, para dar para aquelas crianças que estão famintas. Aí seria aí a espiritualidade ia falar assim, beleza, né? E isso tinha toda essa questão. O cordeiro ficava lá na casa. Isso era até normal, porque normalmente a criação morava dentro de casa com a família. Não sei se vocês sabem disso, né? Normalmente dormia dentro de casa os bichos, tá? Por que Jesus levou 3 dias para voltar? E por que ele não apareceu para os discípulos, por exemplo, no dia seguinte? Na verdade foi 3 dias não. Se for calcular, ele aparece domingo de manhã, né? Então ele desencarna na sexta-feira à tarde, né? Então, tipo 3 horas da tarde ele está desencarnando, né? Então assim, você pega 3 horas da tarde até sábado, não dá nem 48 horas direito, né? Se você for analisar, do domingo de madrugada, né? Até a sexta-feira à tarde, até o domingo de madrugada, dá 3 dias não, dá um dia e alguma coisa, quase 2, né? Quase 2, menos que 2 dias ainda, né? Na verdade, o que acontece? Jesus não aparece antes primeiro, porque ele tinha ido para as regiões inferiores. Ele foi lá fazer uma visita lá nas regiões abismais. O Pedro fala disso na epístola dele. Ou seja, ele estava offline, ele foi lá. Segundo, que a postura mental dos discípulos dele não permitia que ele aparecesse, né? Porque os discípulos entraram num estado de depressão, de sofrimento tão grande com a morte de Jesus, que eles entraram em desespero, né? E aí aquilo ali bloqueou, né, a percepção espiritual deles, né? Aquela coisa de mediunidade mesmo. Eles não estavam vibrando, esse Jesus teve que esperar eles acalmarem, né? Uma série de fatores também, né? Jesus também estava, né, fazendo outros trabalhos no mundo espiritual, né? Estava lá nas regiões inferiores. E tanto é que a pessoa que veio Jesus primeiro é a Maria de Magdala, porque foi a pessoa que equilibrou mais rápido. Domingo de madrugada ela já viu Jesus, né? Ou seja, não foi muito 3 dias não. 3 dias, se ele tivesse morrido na sexta-feira, aí ia ser sexta-feira 3 horas da tarde, sábado um dia, domingo um dia, 2, segunda-feira, Jesus ia ter que ter ressuscitado na segunda-feira, tipo 3 horas da tarde para ser 3 dias, né? Então não foi muito bem isso, né? O negócio foi bem antes, né? 3 dias é porque é um número simbólico, né? Porque é sexta, sábado, domingo, né? Mas não dá 3 dias não, se a gente for contabilizar ali, né, matematicamente falando, né? Mas a questão é que os discípulos não estavam preparados, não estavam no estado melhor dos estados íntimos e emocionais lá para ver Jesus. Essa que é a grande, né, a grande dificuldade que houve naquele momento. Eles não estavam prontos, né? Eles não estavam dando conta, né? E eles não conseguiam perceber Jesus, né? Tanto é que Jesus aparece para mais gente do que para os discípulos, né? Ele aparece para várias pessoas e para os discípulos ele aparece para os discípulos de Emaús, ele aparece para Maria de Magdala, ele aparece para um monte de gente, depois que ele aparece para os apóstolos. Os apóstolos estavam num estado mental tão complicado que foi difícil, né, ele sair daquela onda, igual os espíritos de luz que veio visitar lá no umbral, né? E os espíritos trevosos não enxergam, mais ou menos aquilo ali, que eles estavam lá, Jesus morreu, acabou tudo, né? Eles estavam num estado mental muito, muito desequilibrado, né? Por isso que eles não conseguiram enxergar o Cristo. Pessoal, nós estamos falando aqui da Páscoa, né? Da morte de Jesus, né? Da ressurreição, né? Que é o retorno do Cristo em corpo espiritual, né? Quem quiser participar, perguntar, né? Fica, por favor, à vontade, né? Nós estamos aí, né, com o objetivo de dividir, né, esses últimos 15 minutos que a gente tem de estudo aí para falar do Cristo, né, desse momento aí, né, e lembrar que Jesus retorna todos os dias, né, através da gente, né, através das nossas ações, através da nossa caridade, do nosso desejo de ser melhor, né, e aí nós encontramos Jesus que retorna, né, nós encontramos Jesus que se aproxima de nós aí, né, várias e várias vezes, graças a Deus, aliás, né, que nós temos aí, né, o amor de Jesus aí para nos dar entendimento e força para seguir em frente, né? Nós somos ainda espíritos muito necessitados, nós estamos precisando muito de trabalhar valores de espírito, nós estamos muito precisando ainda de trabalhar valores eternos, né? E a ideia da imortalidade, né, que é o que nós queremos fixar, né, nesse estudo, né? A ideia de que nós somos seres que vão continuar a existir é a melhor lembrança que nós podemos ter na Páscoa. Vamos lembrar que nós estamos vivos e continuaremos assim.
e que a morte é só uma passagem, não precisa ter medo da morte, né? A morte é só um fechar e abrir de olho, e depois da morte nós vamos continuar sendo o que nós somos aqui agora, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes, com o mesmo potencial de luz, né? Lembrando que a gente, né, é aquilo que a gente oferece para o nosso irmão, aquilo que a gente dá para o nosso próximo, né? Vamos lembrar, né? Alguma questão, gente? Alguma coisa para a gente falar do tema? Mais alguma pergunta? Nós estamos aqui falando da Páscoa, né? É muito libertador a ideia de que a morte não existe, com certeza. Por isso que Jesus, né, ele morreu para isso, né, para mostrar para a gente que a morte não existe, né? E aí diminui, né? A ressurreição tem algum sentido espiritual ao mesmo tempo que se refere à vida depois da morte. É aquela questão, os hebreus, os judeus da época de Jesus, eles não entendiam muito bem o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu e voltou, o corpo dele sumiu, eles entenderam que Jesus entrou naquele corpo morto e fez aquele corpo regenerar, tipo Wolverine, assim, fechando as feridas, né? Jesus abriu o olho, assim, ó, tô vivo, né? E não foi isso que aconteceu, porque não precisa disso acontecer. O corpo físico de Jesus estava morto, né? O que aconteceu é a mesma coisa eu pegar uma camisa velha e querer usar de novo, né? Então, Jesus ele retorna aos discípulos com a mesma aparência, né? E os discípulos entendem que é o mesmo Jesus, né? E era, né? Eles entendem que era o mesmo corpo de Jesus. Por isso que eles falam a questão, né? Eles falam essa questão que Jesus ressuscitou, ou seja, ele voltou a viver, né? De certa maneira, sim, né? Mas na verdade ele não parou de viver em momento nenhum, ele não teve morto em momento nenhum, ele estava no mundo espiritual. Marcelo, tem algum sentido especial? É mesmo. Peraí. Jesus e esse negócio, né, da quinta do Judas, do sábado de aleluia. Isso aí são tradições da igreja católica, né? Queima do Judas, né? Essa questão do Judas é uma coisa pra gente ver que a gente não introjetou nada que Jesus ensinou pra gente, né? Porque Jesus fala de perdão o tempo todo, nós temos esse tal de, né, malhar o Judas, queimar o Judas, né? Mas peraí, Jesus não ensinou perdão a vida inteira. Aí eu vou mastigar lá, fazer um boneco do Judas para bater nele, mas Jesus não ensinava que tem que perdoar, tem que, né? Não? Vocês veem que o negócio não entra na nossa... O evangelho, ele é tão simples que nós temos dificuldade de entender, né? Jesus fala assim, a gente perdoa. Ah, mas o Judas não, esse aí não perdoa não. Mas ele perdoa, a gente ama, compreende, ele não sabia o que fazer. Não pode, não. Nós temos dificuldade com perdão. Que perdão pra gente é ofensa, né? É essa a questão. Marcelo, alguns dos fariseus viram Jesus no corpo espiritual? Há vários, né? Oh, meu Deus, né? Ou pode estar, foi um, viu Jesus, né? Fariseu, né? Outros devem ter visto também, né? O Gamaliel, imagino que viu, tá? Eu não tenho essa informação não, tá? Isso aí eu estou imaginando, tá? Mas assim, o que a gente sabe de verdade que viu foi o Paulo de Tarso. Esse aí viu, né? Que ele viu Jesus no caminho de Damasco, né? Ou seja, ele viu, né? Mas no momento que Jesus morreu, não sei, não tem registro. Talvez ele tenha aparecido por José de Arimateia ou por Nicodemos, né? Que era curioso com as questões do mundo espiritual, não duvido não, né? Ou por próprio Simão, né? Que era um fariseu lá. Não confundir o Simão com o Simão Pedro, tá, gente? Outro Simão, tá? Tinha muitos nomes iguais na época, né? É igual as Maria do Evangelho, né? Tinha umas 15 Maria lá no Evangelho, todo mundo acha que é a mesma, né? Vai desde a mãe de Jesus até a Maria de Magdala, a Maria irmã do Lázaro, a Maria mãe dos discípulos lá do Tiago, do João, a Maria Marcos, né? Tinha um monte de Maria na história, todo mundo acha que é a mesma pessoa, né? João também, que tem um monte, o João Evangelista, o João Batista, né? E sim, ele voltou em espírito, escolhendo a aparência que tem. O corpo dele morreu, com certeza, o corpo dele morre, né? O corpo dele morreu, tá? Mas o espírito dele continuou existindo. E para isso, para o espírito, gente, o corpo é só uma veste, né? O espírito continua existindo, sentindo, amando, tocando, né? O que aconteceu é que Jesus se materializou para as pessoas, para elas verem que aquilo era de verdade, né? Que ele estava ali mesmo, né? Então, o corpo de Jesus é outra questão também que a gente tem que ficar lembrando também, né? O objetivo do Cristo não era trabalhar aquela ideia de corpo, né? O objetivo de Jesus era o quê? Fixar na nossa consciência a ideia da imortalidade. Guardar sempre isso,
né? Ele volta em corpo espiritual, tá? Pode estar chamando de corpo glorioso, né? Pode estar seus nomes que dá para os negócios, né? É o corpo glorioso, Jesus volta no corpo glorioso, né? Mas é isso, né, pessoal? Nós estamos chegando aqui no termo do nosso estudo, né? A gente lembra aí que a frase maior amor não há é realmente a forma mais sublime, tudo de amor. Jesus sofreu demais pela humanidade, eu mesmo suportaria a dor, também não, né? Mas a dor é o de menos, né? Porque tanto é que ele nem liga para aquilo depois, né? Jesus, ele não tinha essa problemática que a gente tem com dor, não, mas que bom, né? Gente, nós estamos chegando no final do estudo, né? Lembrar que nós podemos comemorar a Páscoa de várias maneiras, né? Que não é errado a gente estar com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, né? Vão evitar comemorar a Páscoa no excesso, né? Ou na beberagem, né? Ou nos desequilíbrios das mais variadas ordens, né? E se a gente quer mesmo homenagear o Cristo, vamos ajudar alguém que precisa, né? Vamos visitar um doente, vamos num presídio, vamos levar uma cesta básica para aquela família que mora lá no final da rua, você sabe que está passando dificuldade, né? Vamos ter paciência com aquele companheiro que às vezes trabalha para a gente e faltou no serviço, né? A gente não sabe da história de cada um. Vamos aprender a desculpar os erros alheios, como a gente merece e precisa de desculpa dos nossos, né? Está ao alcance de todo mundo, né, gente? Então a gente, né, termina aí, né, o nosso estudo da noite sobre a Páscoa, lembrando que Jesus, ele continua vivo agora, enquanto a gente está conversando aqui, ó, Jesus está sentindo, está pensando, está agindo, né? Ele está lá, né? Está aqui próximo da gente, nós estamos todos conectados com Jesus, nós estamos no planeta que é, né? O planeta Terra é a extensão do amor de Jesus, né? Então nós estamos dentro da alma de Jesus, né? Então vamos lembrar dele através da prática da caridade, do amor, do bem, né, gente? Queria agradecer mais uma vez a todos, lembrar que amanhã, né, nós temos tratamento espiritual de Páscoa, né, especial, né? É um tratamento espiritual das sextas-feiras, às 8 da noite, né? Queria lembrar que nós já estamos com a nossa campanha da cesta básica do mês, né? Todo mês, né? Nós já estamos aí com a nossa listinha de itens da cesta, nós estamos precisando de tudo que é alimento que vocês puderem, tá? Quem puder nos ajudar aí com arroz, com feijão, com açúcar, né? É só marcar a hora que a gente já, né, tem lá o Cacau, outros companheiros que recebem lá pra gente no Francisco, né? A gente está aí com mais de 100 famílias cadastradas para receber cesta, né? Esse mês nós já vamos voltar com uma refeição para eles lá, nós vamos dar uma engatilhada para começar, né, até almoço lá para eles de novo, né, para as assistidas, né, para os moradores de rua, né? A gente deve no último sábado do mês fazer uma comidinha para eles levarem para casa, né, para papar lá, né, um marmitex assim, a gente está vendo como é que a gente vai fazer, mas esse mês já volta, né? E aí a gente vai distribuir a cesta no dia, deixa eu só olhar aqui, a gente vai distribuir a cesta no dia 23 desse mês, tá? Ou seja, sem ser nesse sábado agora, no outro. Nós temos aí 9 dias, mais ou menos, né? Então quem quiser ir lá no dia para ver distribuir a cesta, para tirar retrato, para nos ajudar, é muito bem-vindo, né? A gente sempre fala isso porque eu acho que é importante, né? As pessoas participarem, conhecerem, tá? Quem puder nos ajudar, né? A gente fica muito feliz. Quem não puder, ajuda com a prece, né? Ajuda alguém que está aí perto da sua casa, se está longe, não dá para você levar um quilo de arroz, um quilo de arroz pra gente, dá para aquele vizinho seu que está precisando, né? Dá para aquele seu parente. Ah, mas ele não trabalha, tá? Mas lembra, às vezes tem criança em casa, a criança não tem culpa. Vamos julgar menos e agir mais, né? Vamos deixar o julgamento para quem é de direito. Nós não estamos aqui para julgar o nosso irmão, não. Nós estamos aqui para servir o Cristo, tá? E quem engana, quem rouba, né? Muita gente fala, ah, você deu o seu trabalho para fulano e vendeu. Eu falo, não tem nada com isso. Eu vou sair correndo atrás dos outros para ver quem vendeu? Ele está enganando a si mesmo, né? Vai acontecer que uma hora ele não vai ter mais, né? É assim que funciona, né? Nós fazemos a nossa parte e o resto fica nas mãos do Cristo, porque tudo pertence a Jesus. Nós somos trabalhadores do Cristo, nós não somos trabalhadores de nós mesmos, né? Vem sim, Betinho, vai ser um prazer, né? Vem sim, hein? Vou esperar, da outra vez você me deu o cano, né? Vem sim. Meus amigos, muito obrigado, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? Mais uma vez, né? A gente agradece a todos que nos acompanham e nos ajudam, né? Que ajudam a gente lá na casa de Francisco, né? Que nos recebe lá com muito amor, né? E até amanhã, né? Mais uma vez, 8 horas, tratamento espiritual de Páscoa, tá bom? Fazer nossa prece,
agradecendo a Jesus por nos ensinar através do exemplo, através da prática, através do amor. Divino amigo, que possamos lembrar da tua vida imortal, que possamos aprender contigo a vencer a morte, a acreditar no bem, a trabalhar pela luz, a ver o que há de melhor, a não nos entregar à dor, a não temer o sofrimento. Que possamos aprender a estar próximos do teu amor, do seu sentimento. Envolve a cada um de nós, abençoa, ilumina. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito boa noite, mais uma vez aí para todos nós, Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Mais uma vez, até amanhã, 8 da noite, aqui no Instagram com o nosso tratamento espiritual. Beijo no coração e boa Páscoa. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.